Não é de hoje que o ser humano busca melhorar seu desempenho físico e mental para realizar as mais variadas atividades, seja isso no estudo, no trabalho ou em qualquer tarefa que demande esforço, concentração e respostas rápidas. A prática esportiva é um exemplo de atividade humana que exige alto rendimento, quando se trata de competição entre atletas de nível profissional. E para obter esse nível de desempenho, competidores realizam treinos intensos e de vez em quando buscam meios de incrementar sua competência. E para isso recorrem a meios farmacológicos, com o intuito de promover o aumento nas funções fisiológicas, que envolve rapidez, destreza, domínio de movimento e precisão. Há mais de 4.000 anos já era comum para os chineses o chá de planta, que tinha um efeito estimulante. Seu uso aumentava a produtividade no trabalho, a disposição dos guerreiros no combate e também a performance dos esportistas. Assim, a história do doping é mais antiga que a própria história dos Jogos Olímpicos. Os gregos usavam cogumelos alucinógenos para aumentar a sua performance desportiva. Da mesma forma, os romanos empregavam desde a cafeína até o ópio. O primeiro caso de doping relatado aconteceu em 1886, quando um ciclista inglês morreu de overdose numa corrida em Paris. Os Jogos em Atenas, em 1896, marcaram o aparecimento das bolinhas, esferas contendo diversas substâncias estimulantes como a cocaína, efedrina e etrixinina. Daí o termo usar bolinha, como sinônimo de dopar-se. Nas Olimpíadas de Berlim, os nazistas estimulavam a vitória a qualquer preço, usando todos os meios para alcançá-la, e com isso muitos atletas tiveram a suspeita de doping. Já na Segunda Guerra Mundial, as substâncias eram usadas para aumentar a resistência de soldados e os anabolizantes eram dados aos prisioneiros desnutridos. Em seguida, houve um aumento significativo do doping em esportes de alto rendimento. No entanto, foi apenas após a morte de 2 atletas, uma em 1960 e a outra em 1964 por doping, que o COI passou a controlar um desses tipos de substância no esporte. E a partir de 1968, nas Olimpíadas do México, o exame antidoping passou a ser obrigatório. O doping no esporte corresponde ao uso de substâncias proibidas que estimulam o crescimento muscular ou melhoram o rendimento e resistência física do atleta, isso de forma artificial e passageira, conseguindo melhores resultados no esporte que pratica. Devido ao fato das substâncias aumentarem temporariamente e a curto prazo o desempenho do atleta, é considerada uma prática desonesta, de modo que os atletas que forem positivos para doping são eliminados da competição. O doping é mais frequente de ser detectado durante competições esportivas, como nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Por isso, é comum que os atletas de alto rendimento sejam submetidos ao exame antidoping, para que sejam verificada a presença de substâncias proibidas no organismo. O exame antidoping pode ser feito por meio da coleta ou análise de uma amostra de sangue ou de urina, que é avaliadas tendo como objetivo identificar a presença ou ausência de substâncias proibidas. Independentemente da quantidade da substância, se for identificada alguma substância proibida circulante no organismo ou produtos de seu metabolismo, é considerado doping e o atleta é penalizado. As substâncias mais utilizadas e que são consideradas doping são aquelas que aumentam a força e resistência muscular, diminuem a dor e a sensação de fadiga. Algumas das principais substâncias utilizadas são eritropoetina, ajuda a aumentar as células que carregam o oxigênio no sangue, melhorando o desempenho. Furosemida, potente diurético que ajuda a diminuir o peso rapidamente, usado principalmente por atletas de luta com categorias de peso. Também ajuda a diluir e esconder outras substâncias proibidas na urina. Energéticos, aumentam a atenção e a disposição, diminuindo a sensação de cansaço. Anabolizantes, são hormônios utilizados para aumentar a força e a massa muscular, sendo o mais frequente utilizado a testosterona. Algumas substâncias podem também imitar o efeito dos anabolizantes, como é o caso da ostarina, que imita a ação da testosterona e por isso também é proibido. Além disso, os atletas e sua equipe recebem uma lista com recomendações e medicamentos que não podem ser usados durante os treinos por conterem substâncias consideradas ilegais no esporte. É também considerado doping, de acordo com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, a fuga ou recusa para realizar a coleta de amostra, posse de substância
ou método proibido e fraudes ou tentativa de fraude de qualquer etapa do processo do doping. Usar substâncias químicas que não são naturais ao corpo ajuda a melhorar o desempenho geral do atleta, trazendo vantagens como aumentar a concentração e melhorar a capacidade física, aliviar as dores dos exercícios e diminuir a fadiga muscular, aumentar a massa e a força muscular, relaxar o corpo e melhorar a concentração, ajudar a perder peso rapidamente. Assim, tomar essas substâncias faz com que o atleta tenha resultados mais rápidos e melhores do que conseguiria apenas através dos treinos e da dieta. E por isso, elas são proibidas no esporte. No entanto, mesmo com a proibição, muitos atletas costumam usar essas substâncias de 3 a 6 meses antes da competição oficial, durante seus treinos para aumentar o seu sucesso, suspendendo depois o seu uso para dar tempo de o corpo eliminar as substâncias e o exame antidoping dar negativo. No entanto, essa prática pode ser perigosa, uma vez que os exames antidopings podem ser realizados sem que exista aviso prévio. Alguns dos principais efeitos do doping no organismo podem ser calvície, acidente vascular cerebral, alteração de humor como depressão e agressividade, acne, insônia, danos ao fígado, ataque cardíaco, dependência física e psicológica, problemas musculares, ruptura de tendões, câncer, alteração de coordenação e equilíbrio, artrite, trombose e acromegalia. Nos homens, alguns efeitos podem ser atrofia muscular, infertilidade, impotência e crescimento dos seios. Já nas mulheres, alguns efeitos podem ser a voz mais grossa, infertilidade, excesso de pelos e ciclos menstruais irregulares. Para manter a ordem nas relações sociais e evitar transgressões, é fundamental prezar pela ética nos mais diversos campos da atividade humana. Por ser importante em todos os setores da sociedade, ela exerce papel de destaque na prática desportiva, sendo indispensável desenvolver algumas ações que visem a ética no esporte. Esses princípios morais garantem que o homem não ultrapasse alguns limites e mantenha o respeito ao próximo. Por isso, é importante que o atleta conheça as divisas éticas de sua atuação e evite situações que coloquem em risco seu bom relacionamento com a equipe e a sociedade. No esporte, a ética é uma premissa que desde cedo, já nas aulas de educação física, é ensinada. Crianças aprendem que interagir com seu time é também interagir com a equipe adversária, que o importante não é só competir, mas competir de forma justa, e que de nada vale ganhar um jogo se você trapaceou as regras para conseguir a vitória. É um ensinamento que muitas dessas crianças levam para a vida quando se transformam em adultos e jogadores, ou até atletas profissionais. No meio esportivo, o jogar limpo ou com ética preza a igualdade de competição com seu adversário, e essa igualdade está em adotar uma filosofia ética na conduta desportiva que muitas vezes não está descrita nas regras. O conceito de ética mais famoso é o Fair Play, surgiu em 1896 nas Olimpíadas da Era Moderna em Atenas, como um conceito que se destaca pela ética no esporte. Ele se manifesta como respeito às regras contra a prática de doping e no combate de atos à violência física e verbal. Além disso, engloba as noções de amizade e do espírito esportivo. Em tradução literal, fair play significa jogo justo, por isso seu conceito está totalmente ligado à ética, pois os jogadores buscam uma prática que não seja prejudicial ao adversário. Casos de violência, agressões e xingamentos não fazem parte de um ambiente saudável que preze pelo modo de agir com lealdade e justiça. Ter o fair play também diz muito sobre a ética individual de cada um, mas seja no esporte ou na vida, o jogo limpo pode ser ensinado e também aprendido. Ele está no aperto de mãos a iniciar o jogo e no abraço a fim da partida. Está em evitar desentendimentos durante a competição e respeitar seu adversário, inclusive quando ele foi melhor que você naquele dia. Está, enfim, em apontar o certo, mesmo que o errado seja vantajoso. Para a construção de um ambiente ético, é importante considerar de que maneira o grupo pode contribuir com as boas relações. Seguir a ética no esporte deve ser um compromisso, com postura pautada nas regras morais da sociedade e da prática desportiva na qual atua. É preciso ser um modelo de conduta, tanto para a equipe quanto para a torcida, e até mesmo para os adversários.
Assim, o atleta se tornará um exemplo a ser seguido pela sociedade.